Você já ouviu falar da BR-242? Uma estrada longa, cortando o coração do país, serpenteando entre cidades esquecidas e vilarejos que nem constam mais no mapa. Quem viaja por ela durante o dia pode até achar tudo normal. Mas à noite, principalmente depois da meia-noite, as coisas mudam drasticamente. Na noite de 7 de setembro de 2019, um caminhoneiro experiente, Osvaldo Lima, desapareceu sem deixar rastro enquanto transportava uma carga de madeira entre Barreiras e Ceabra. O estranho não foi apenas o sumiço, mas a última ligação que ele fez, pouco antes do desaparecimento. A gravação foi recuperada pela família e vazada anonimamente na internet. Na chamada, Osvaldo sussurra, com a voz embargada pelo medo, que está sendo seguido. Não por um carro. Não por alguém armado. Mas por algo rastejante que surge do mato, com olhos que brilham no escuro, e uma boca que sorri antes de gritar. Esse trecho da BR-242 onde Osvaldo desapareceu é conhecido entre os motoristas como uma faixa morta. Um trecho onde o rádio sempre falha, a neblina desce sem aviso e o tempo parece parar. Há relatos de que, entre o quilômetros 327 e o quilômetros 333, motoristas veem crianças no acostamento, acenando, e quando param para ajudar, nunca mais são vistos. As autoridades tentaram silenciar os relatos. Mas desde 1997, pelo menos 18 caminhoneiros desapareceram nesse mesmo trecho. Sem vestígios. Sem corpos. Apenas os caminhões, às vezes, são encontrados, parados no acostamento, com o motor ainda quente. Mas ninguém dentro. Nem sinal de luta. Nem digitais. Esta é a história de Osvaldo Lima. E de como a BR-242 o engoliu vivo. A BR-242 cortava a noite como uma cicatriz antiga no corpo do Brasil. Era uma estrada solitária, sufocada por mata fechada dos dois lados, onde o vento assobiava como se tentasse avisar algo, mas ninguém prestava atenção. Naquela noite de setembro, o céu estava limpo demais, e a lua cheia iluminava o asfalto com um brilho pálido e doentio. Não havia estrelas. Só o silêncio, quebrado pelo ronco grave do caminhão de Osvaldo Lima. Osvaldo era um homem calejado pelos anos na estrada. 53 anos, barba rala e olhos fundos de quem já viu mais do que gostaria. Ele não era do tipo que acreditava em histórias de assombração. Era prático, direto, com um crucifixo pendurado no retrovisor mais por tradição do que por fé. Mas mesmo ele sabia que havia algo estranho naquele trecho da estrada. A BR-242 sempre tivera uma fama ruim, mas, naquela noite, o ar parecia mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele havia carregado o caminhão com madeira em Barreiras e seguia para Ceabra, uma viagem que já fizera incontáveis vezes. Mas naquela noite algo estava diferente. O GPS travou no quilômetros 328. O rádio só chiava. E o celular estava sem sinal desde que ele deixou a última cidade. Osvaldo acendeu um cigarro, mesmo tendo prometido à esposa que tinha largado. Precisava se manter acordado. Havia algo naquele escuro que parecia observá-lo, mesmo sem olhos. À medida que avançava, começou a notar uma neblina rasteira surgindo do nada. Não era comum naquela região. E junto com ela, um cheiro estranho começou a infiltrar-se na cabine. Um cheiro de terra molhada, misturado com ferro. Ou sangue. Ele pensou em parar. Mas uma voz dentro dele, quase instintiva, dizia, continue. Não pare. Nunca pare aqui. Osvaldo ajeitou-se no banco e apertou os dedos no volante, tentando ignorar a sensação de que algo estava prestes a entrar pela porta do passageiro. O cheiro metálico permanecia, mais forte agora. E a neblina, antes uma fina cortina branca, se tornará espessa, quase sólida. A visibilidade caiu para poucos metros, e mesmo com o farol alto, ele mal enxergava a linha amarela no centro da pista. A cada quilômetro, a sensação de que não estava sozinho crescia. Ele ligou o rádio, tentando buscar qualquer estação, uma voz humana, uma música, até uma pregação evangélica. Mas tudo que ouviu foi um chiado estranho, que parecia sussurrar. Ele aumentou o volume sem pensar. E então ouviu. Claramente. Você já passou do ponto de voltar, Osvaldo? O caminhoneiro congelou. A voz era feminina, rouca, como se tivesse saído de um pesadelo antigo. Ele desligou o rádio com força. Tentou rir de si mesmo, mas o som que saiu foi mais um soluço. O caminhão seguiu devagar, como se algo invisível o segurasse pelas laterais. No retrovisor, ele jurava ver luzes vermelhas piscando.
Talvez outro caminhão atrás. Talvez. Mas os faróis pareciam longe demais, e ainda assim, não diminuíam a distância. Permaneciam do mesmo tamanho, como se não fossem reais. Como se estivessem parados, observando. Mais adiante, no acostamento, ele viu algo. Uma figura pequena, parada. Uma criança. Ele desacelerou, instintivamente. A menina estava em pé, com um vestido branco, completamente fora de lugar. Os cabelos colados no rosto, a pele muito pálida, os braços caídos ao lado do corpo. E os olhos eram pretos. Não castanhos. Não escuros. Pretos como carvão. Ela ergueu o braço, lentamente, e apontou para ele. Osvaldo pisou no freio. O caminhão parou bruscamente. E naquele segundo, o rádio ligou sozinho. A mesma voz sussurrou. Você viu, agora é tarde. Osvaldo mantinha os olhos fixos na menina, mas num piscar de olhos, ela desapareceu. O caminhão tremeu como se algo tivesse pulado em cima dele. Um estrondo no teto fez Osvaldo se encolher, os olhos arregalados, o suor escorrendo frio pelas costas. Pegou a lanterna no painel e saiu da cabine, trêmulo, tentando convencer a si mesmo de que havia atropelado algum animal, talvez uma ave. A neblina agora parecia ter engolido a estrada inteira. Lá fora, o silêncio era insuportável. Nem grilos. Nem vento. Apenas aquele cheiro, ferro, carne, umidade, como um açougue abandonado. O facho da lanterna mal penetrava a neblina densa. Quando apontou para cima, nada havia no teto. Mas marcas de garras longas riscavam o capô. Foi então que ouviu a risada. Vinha de dentro da mata. Baixa, distorcida, como uma criança brincando de monstro. Ele girou em direção ao som, e ali, entre os galhos retorcidos da floresta à margem da estrada, viu olhos. Muitos olhos. Brilhando no escuro. Observando. Fixos nele. Pequenos corpos começavam a sair da mata. Crianças. Todas com o mesmo vestido branco. Todas com o mesmo olhar morto. Algumas arrastavam pernas machucadas. Outras tinham buracos no rosto. Mas todas sorriam. O mesmo sorriso vazio. Osvaldo correu de volta para o caminhão e tentou ligar o motor. Nada. Tentou novamente. O painel piscava. O rádio chiava. As luzes acendiam e apagavam sozinhas. E então, no banco do passageiro, algo se moveu. Uma menina. A mesma. Estava sentada ali, encarando. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Apenas um grito mudo que ecoou direto na mente de Osvaldo. A última coisa que ele viu antes de desmaiar foi o relógio no painel marcando 3h33, e todos os ponteiros girando ao contrário. Osvaldo acordou com o rosto colado ao volante, o som do motor ainda ligado, como se nada tivesse acontecido. O relógio marcava 7h12 da manhã. O sol invadia a cabine com uma luz clara e acolhedora, e a neblina havia desaparecido completamente. Confuso, ele olhou ao redor. A estrada estava vazia, silenciosa. O banco do passageiro estava limpo, sem sinais da menina. Ele desceu do caminhão. Nenhum arranhão no veículo. Nenhuma marca de garras. Nenhuma evidência da noite aterrorizante que havia vivido. Caminhou até a traseira, esperando ver pelo menos marcas no chão, pegadas, algum rastro. Nada. A terra estava seca, intocada. Foi quando notou algo estranho no para-brisa. Alguém, ou algo, havia escrito uma palavra com o dedo no vidro embaçado. Lembre-se. Naquele instante, o celular dele tocou. Sinal restaurado. Era sua esposa. A voz dela do outro lado da linha estava trêmula. Você está bem? Já fazem 2 dias, Osvaldo. 2 dias. A empresa disse que você sumiu na BR. Ele congelou. Olhou o celular. Era 9 de setembro. Mas para ele, só haviam se passado algumas horas. Em choque, ele tentou explicar, mas percebeu algo ainda pior. Sua voz estava diferente. Mais baixa. Rouca. Como se tivesse gritado a noite inteira. Ele voltou para o caminhão e dirigiu direto para casa, evitando a BR-242 desde então. Nunca mais voltou à estrada. Vendeu o caminhão. Trancou-se no interior da Bahia, longe de tudo. Mas nunca dormiu por mais de 3 horas seguidas. Sempre acorda às 3h33. Sempre com o mesmo som ecoando nos ouvidos, o grito mudo da menina. A polícia registrou o desaparecimento,
mas arquivou o caso por falta de provas. Mas no mês seguinte, outro caminhoneiro desapareceu no mesmo trecho. E dessa vez, não foi só ele. Alguns dizem que Osvaldo enlouqueceu naquela madrugada. Outros acreditam que ele morreu na BR-242 e algo assumiu seu lugar, algo que voltou para casa no corpo dele. Mas a verdade é que ninguém volta igual daquela estrada. A BR-242 continua lá, silenciosa, escondida entre as matas do interior do Brasil. E de tempos em tempos, ela escolhe alguém. Uma vítima. Um corpo. Um sacrifício. Desde aquela noite, o trecho entre os quilômetros 327 e 333 ficou conhecido entre os caminhoneiros como a Curva da Alma, e muitos evitam passar por lá depois do pôr do sol. Os que se arriscam relatam vultos no acostamento, vozes sussurrando seus nomes pelo rádio desligado, e, o mais comum, avistam uma criança de branco acenando na beira da estrada. Sempre às 3h33. A empresa de transportes para a qual Osvaldo trabalhava foi investigada, mas nada foi encontrado. Apenas uma sequência de motoristas com histórico limpo que, de repente, desapareceram sem deixar vestígios. Você pode até achar que é só uma história, só um conto de terror. Mas, e se você estiver errado? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua interação é muito importante para continuarmos explorando os segredos mais sombrios que o Brasil esconde. E antes de dormir, olhe bem para o relógio. Se marcar 3h33, não atenda o celular. Pode ser ela. Na próxima história de A Maldição da BR-242, você conhecerá o caso de um grupo de jovens que decidiu cruzar esse mesmo trecho em busca de respostas, e acabou encontrando o impossível. Eles achavam que era só uma lenda. Uma daquelas histórias contadas por caminhoneiros e velhos moradores do interior. Um folclore moderno para assustar os mais novos. Mas quando o grupo de 5 jovens youtubers decidiu entrar na BR-242 com câmeras e microfones, em busca de fama, curtidas e monetização, eles descobriram que a maldição não é uma metáfora. É real. E está viva. O canal deles, Trem do Horror, era famoso por explorar lugares abandonados, cemitérios esquecidos e casas mal assombradas. Mas nenhum dos vídeos anteriores se comparava ao desafio que enfrentariam naquela noite. Eles queriam mais visualizações, mais repercussão, algo grande. E o trecho entre os quilômetros 327 e 333 da BR-242 prometia tudo isso. O plano era simples: dirigir à noite até o ponto onde supostamente os caminhoneiros desapareciam, acampar perto da estrada, filmar com câmeras noturnas e gravar as reações. Se der medo, melhor ainda, dizia Lucas, o líder do grupo, rindo enquanto ajustava o microfone no peito. Eles estavam confiantes, empolgados, prontos para rir dos sustos e editar um vídeo épico. O que eles não sabiam era que, naquela mesma noite, alguém, ou algo, já os esperava. E não gostava de câmeras. 2 dias depois, um dos vídeos foi publicado automaticamente no canal deles. Um vídeo sem edição, sem título, com quase 4 horas de duração. A imagem era escura, tremida, e em diversos momentos só se ouvia gritos ao fundo e o som de passos correndo na mata. O último frame mostrava o rosto de Lucas, com os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso, e atrás dele, a menina de vestido branco. O vídeo viralizou, mas nenhum dos 5 jovens foi encontrado. A noite caiu pesada sobre o interior da Bahia. A BR-242 cortava a escuridão como uma cicatriz mal fechada, ladeada por mata densa, seca e inquieta. O asfalto parecia mais velho ali, mais gasto, como se milhares de pneus tivessem passado, e nenhum tivesse voltado. Lucas segurava firme o volante da van, enquanto tentava manter a animação do grupo. Ao lado dele, estava Marina, a mais cética, e também a mais sensata. No banco de trás, riam e gravavam histórias o sempre agitado Igor, o tímido e técnico Davi, e a excêntrica Carla, que dizia ver coisas desde criança. Eles estavam a caminho do quilômetros 330. Local que, segundo relatos em fóruns obscuros, era o epicentro da maldição da estrada. O grupo havia planejado tudo: mapas, rotas de fuga, câmeras de visão noturna, lanternas potentes, barracas. Queriam passar a madrugada acampados à beira da estrada, captar qualquer fenômeno estranho e depois editar o conteúdo com efeitos dramáticos. Tudo para o canal bombar. Lucas dizia que se fosse mesmo assombrado, ótimo. Se não fosse, a gente inventava.
Mas o clima dentro da van começou a mudar quando passaram por uma placa enferrujada, quase ilegível, que dizia: "Atenção, trecho com alto índice de acidentes." Logo abaixo, pichado em tinta vermelha: "Não passe a noite." A partir dali, o sinal do celular começou a falhar. O rádio do carro ligava e desligava sozinho. Davi, responsável pela parte técnica, achou que era alguma interferência local, talvez torres desligadas. Mas Carla começou a se encolher no banco. "Tem algo observando a gente." "Carla, por favor, não começa", respondeu Marina. Eles pararam a van exatamente no quilômetro 330, onde a mata parecia mais fechada, como se as árvores tentassem esconder algo. Acenderam lanternas, montaram as barracas e posicionaram as câmeras. A noite estava só começando. Eles ainda não sabiam, mas aquela seria a última vez que estariam todos juntos. A primeira hora da gravação correu tranquila. O grupo fez piadas, simulou sustos, gravou introduções e até encenou uma aparição para deixar o vídeo mais dinâmico. Mas quando o relógio marcou 2h37, tudo começou a mudar. As câmeras, antes estáveis, começaram a captar interferências. Linhas verticais, chiados, distorções esporádicas. Marina foi a primeira a notar que uma das barracas estava levemente rasgada, como se algo tivesse passado por ali. Mas nenhum deles lembrou de ter montado uma barraca naquela posição. E mais estranho, dentro dela havia uma boneca antiga, de pano puído e olhos costurados com linha preta. "Vocês deixaram isso aqui para trollar?", perguntou Igor, tentando rir. "Isso não é nosso", murmurou Carla, encarando a boneca com olhos fixos. Logo depois, o drone que sobrevoava a mata caiu de repente, sem explicação. O visor mostrava uma imagem final congelada, uma figura escura entre as árvores, de pé, observando o acampamento. Davi correu para tentar localizar o drone na mata, mas demorou mais que o normal para voltar. Quando finalmente reapareceu, estava pálido, suando, e segurava o equipamento com as mãos tremendo. "Tinha alguém lá. Eu vi. Não era animal. Não era gente. Era baixo. E estava rindo. Rindo com a boca aberta demais." A partir desse momento, tudo desandou. As lanternas começaram a falhar. O frio aumentou de forma absurda, como se estivessem no meio de uma madrugada de inverno, mesmo sendo setembro. Carla começou a falar sozinha, como se respondesse alguém que ninguém mais conseguia ver. E então, os gritos começaram. Não os deles, mas vozes de crianças. Risos distantes, vindos da estrada. E os passos, pequenos, correndo ao redor do acampamento. Como se algo estivesse brincando com eles. Caçando, mas com paciência. Lucas mandou todos entrarem na van. Mas a chave tinha sumido. Carla começou a rir. Um riso estranho, gutural, completamente fora de lugar. Os outros recuaram, chocados, enquanto ela fitava o vazio da mata com os olhos arregalados. A lanterna tremia em sua mão, e sua voz saiu baixa, rouca. "Ela tá aqui, a menina do vestido. Ela quer brincar com a gente." Nesse momento, todas as luzes se apagaram de uma só vez. As lanternas, os celulares, as câmeras, tudo mergulhou numa escuridão densa e opressiva. Um breu tão profundo que parecia ter peso. Marina segurava Lucas pelo braço, ofegante, tentando manter a calma. Mas o som que veio a seguir tirou qualquer esperança de sanidade. Um choro. De criança. Não um choro comum, mas arrastado, agonizante, como se cada soluço viesse de uma garganta esmagada. E o pior, o som vinha de dentro da van. Mas não havia ninguém lá dentro. Eles tinham certeza. Lucas puxou a porta lateral com força. Vazia. Mas no banco do motorista, estava a boneca. Sentada. E com os olhos agora abertos. Davi gritou que viu alguém se mover entre as árvores. Carla correu mata dentro, rindo como uma louca. Os outros foram atrás, desesperados, tropeçando nas raízes, chamando por ela. Mas a mata parecia se fechar atrás deles, distorcendo os caminhos, confundindo a direção. E então, eles ouviram o som de câmeras gravando. Flash disparando sozinhos. Uma gravação ecoando ao longe. Trem do horror aqui. E hoje vamos descobrir a verdade sobre a BR-242. Só que ninguém estava gravando aquilo. As vozes deles estavam sendo repetidas por algo. Algo que imitava. Algo que brincava com a memória. Quando finalmente encontraram Carla, ela estava de joelhos diante da menina de vestido branco.
A criança tinha os braços abertos, como se recebesse um abraço. Mas seu rosto estava vazio. Sem feições. Apenas pele lisa. Como cera. E mesmo sem boca, um sussurro saiu dali. Agora falta só um. O sol nasceu sem aviso. O céu clareou num segundo, como se a noite tivesse sido arrancada à força. A mata estava em silêncio absoluto, e o ar tinha um cheiro seco, como papel queimado. Lucas abriu os olhos deitado no asfalto, sozinho. Seus braços estavam arranhados, a camisa rasgada, e a câmera principal, ao lado do corpo, ainda gravava. Ele se levantou, atordoado, chamando pelos outros. Nenhuma resposta. Nem Carla. Nem Marina. Nem Igor. Nem Davi. A van estava estacionada no acostamento, intacta. As barracas dobradas, como se ninguém tivesse acampado ali. Nenhum sinal de luta. Apenas uma marca no chão, circular, como uma roda gigante de crianças brincando, com pegadas pequenas espalhadas por todos os lados. Ele ligou o carro e dirigiu direto para o posto policial mais próximo, ainda em choque. Tentou contar tudo. Mas a gravação havia desaparecido. Só restava um arquivo, um vídeo com o título "Não assista na madrugada", já agendado para subir no canal automaticamente. A polícia investigou a área. Nada foi encontrado. Nenhuma digital dos outros jovens. Nenhuma câmera. Nem pegadas. Apenas Lucas. E o olhar vazio dele, que se recusava a fixar em qualquer lugar por mais de 3 segundos. Dias depois, o vídeo subiu sozinho. 4 horas de imagens tremidas, sussurros indecifráveis e momentos em que a câmera parecia gravar sozinha, apontada para o mato. Em uma das cenas, Marina aparece correndo e gritando por socorro. Ao fundo, uma risada infantil. O vídeo terminou com um frame perturbador. O rosto de Lucas, parado, olhando para a lente. E por uma fração de segundo, os olhos dele mudam. Ficam pretos. Completamente negros. Desde então, o canal Trem do Horror permanece ativo. Mas nenhum outro vídeo foi postado. Exceto por um aviso automático. Em breve, a testemunha da BR-242. Desde aquela madrugada maldita, Lucas nunca mais foi visto publicamente. Seus pais dizem que ele está internado em uma clínica psiquiátrica no interior do estado, sem falar com ninguém, encarando o vazio e repetindo a mesma frase, noite após noite. Ela está no reflexo. Ela me vê mesmo quando estou de olhos fechados. O canal Trem do Horror foi invadido por curiosos, caçadores de mitos e conspiradores. Teorias surgiram aos montes. Possessão, pacto, fenômenos sobrenaturais. Mas nenhuma resposta foi capaz de explicar o que aconteceu com os outros 4 jovens. Nem a polícia. Nem os investigadores paranormais. Nem os curiosos que tentaram refazer o caminho. E quanto à BR-242? Continua lá. Intacta. Solitária. Como se nada tivesse acontecido. Mas se você passar pelo quilômetro 330 de madrugada, talvez veja uma boneca jogada no acostamento. Ou talvez, ao olhar pelo retrovisor, note algo atrás de você. Algo parado. Algo pequeno. Alguns dizem que, depois daquela noite, as vozes voltaram a ser ouvidas nos rádios dos caminhoneiros. Sussurros. Risos infantis. E a frase que ninguém consegue esquecer. Agora falta só um. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua participação é o que mantém esse trem do horror andando, pela estrada que nunca acaba. E prepare-se, porque na próxima história de A Maldição da BR-242, vamos conhecer a testemunha. A única pessoa que afirma ter escapado, e que carrega nas costas uma verdade que ninguém deveria saber. Existem sobreviventes. Poucos. E todos, sem exceção, prefeririam estar mortos. Heloísa Martins, 42 anos. Foi encontrada vagando pela BR-242, na altura do quilômetro 331, descalça, coberta de lama e com os olhos fixos no nada. Isso aconteceu há 6 meses. Desde então, ela não falou com ninguém. Não respondeu perguntas. Não reagiu a estímulos. Até que, na semana passada, durante uma tempestade, ela começou a falar. As palavras foram registradas por uma enfermeira da clínica psiquiátrica onde ela está internada. E tudo que Heloísa disse foi anotado, palavra por palavra. Eram fragmentos de uma noite que ninguém deveria lembrar. De uma experiência que não podia ser descrita sem enlouquecer. E em meio ao delírio, uma frase se repetia. Eles se alimentam do que esquecemos.
Heloísa era professora universitária. Viajou de Brasília para Salvador para um congresso, dirigindo sozinha por opção. Queria curtir a estrada, como dissera aos amigos. Mas algo aconteceu naquela noite. Algo entre o quilômetros 327 e o quilômetros 333. Seu carro foi encontrado no acostamento, com a porta do motorista aberta e as chaves ainda na ignição. Desde então, a mulher que retornou não era mais a mesma. Segundo os médicos, ela passou por um trauma extremo. Segundo os policiais, não havia sinais de violência. Segundo os curiosos, ela viu o que ninguém devia ver. Mas segundo ela mesma, eu fui poupada. Para lembrar. Porque esquecer é o que alimenta a estrada. E é essa história que você vai conhecer agora. O relato completo de A Testemunha da BR-242. A Clínica São Rafael era conhecida por receber pacientes difíceis. Casos sem diagnóstico claro, pessoas que escapavam por pouco de surtos psicóticos, indivíduos tomados por alucinações e silêncios profundos. Heloísa Martins era uma dessas internas. Sua ficha estava marcada com duas palavras: mutismo catatônico. Um estado de bloqueio total, onde o corpo reage, mas a mente parece desconectada da realidade. Ela chegou na clínica envolta em lama, com feridas nas mãos e pés, mas sem lesões graves. A polícia, ao ser acionada, afirmou que o carro dela estava parado na BR-242, no quilômetros 331. Nenhum sinal de colisão. Apenas a porta do motorista aberta e um detalhe que ninguém conseguiu explicar. No banco do passageiro, havia uma pilha de folhas secas, com pequenos dentes humanos misturados entre elas. Desde que foi internada, Heloísa permanecia sentada no mesmo canto do quarto, encarando a parede. Não dormia. Não falava. Mal comia. Os enfermeiros passaram a evitá-la, não por medo, mas por desconforto. Estar perto dela causava algo difícil de descrever. Um aperto no estômago. Uma sensação de que algo invisível preenchia o ambiente, como se o quarto estivesse sempre cheio. Foi na madrugada de 4 de abril que tudo mudou. Uma tempestade caiu sobre a cidade, e os raios iluminaram o céu como flashes. A enfermeira Larissa, que fazia o turno noturno, ouviu um sussurro vindo do quarto 12. Foi verificar. Heloísa falava baixo, como se contasse um segredo antigo e aterrorizante. Larissa ligou o gravador do celular e anotou tudo o que conseguiu entender. Nas palavras desconexas, nomes, lugares e imagens perturbadoras começaram a surgir. Mas uma frase se repetia entre todas elas. A estrada come o que você esquece, mas deixa você lembrar, só o suficiente para enlouquecer. A gravação feita pela enfermeira Larissa logo se espalhou entre os funcionários da clínica. Todos ouviam à escondida, tentando entender aquelas palavras desconexas, aquele tom monocórdico, como se Heloísa estivesse presa entre dois mundos, o nosso e o da BR-242. As frases começavam simples, quase banais. Peguei a estrada às 22 horas. Parei para abastecer em um posto vazio, só tinha um frentista. Ele me olhou por muito tempo antes de falar: não siga em frente, moça. Hoje, a estrada tá com fome. A partir dali, tudo descia em espiral. Ela dizia que, depois do abastecimento, entrou em um trecho onde a neblina parecia grudar no para-brisa, espessa como algodão molhado. Os faróis não adiantavam. O rádio falhava. E o GPS travou com uma rota que não fazia sentido. O carro começou a aquecer sem motivo, mesmo em movimento. Foi quando ela decidiu parar. Quando saí do carro, percebi que o som do motor ainda estava ali, mas o carro já estava desligado. A estrada estava silenciosa demais. Sem vento. Sem insetos. Sem vida. Ao lado, na mata, ela notou pequenas lanternas acesas, como se alguém a observasse de longe. Mas não eram pessoas. Os vultos eram pequenos, curvados, com a pele muito pálida. Ela tentou voltar para o carro, mas a chave sumiu da mão dela. Foi aí que escutei passos atrás de mim. Pequenos. Rápidos. Como crianças correndo no asfalto descalças. E então, o choro. O mesmo choro relatado por outros antes dela. Mas dessa vez, segundo Heloísa, o choro vinha de dentro dela mesma. Como se a estrada tivesse puxado algo de dentro da alma. Como se ela estivesse revivendo uma dor que nem lembrava ter sentido. Lembrei do aborto que nunca contei pra ninguém. Lembrei do irmão que morreu afogado quando eu tinha 5 anos. Lembrei de coisas que nunca me deixaram. E entendi, é isso que a estrada quer.
O que você esconde? O que você enterra? Na gravação, a voz dela treme nesse ponto. E sussurra. Ela se alimenta da dor esquecida. E quando termina de comer, você começa a lembrar. Na gravação da enfermeira Larissa, a voz de Heloísa muda. Antes lenta, arrastada, agora se torna trêmula, urgente. Como se ela não estivesse apenas contando, mas revivendo. Como se estivesse presa naquele momento. Como se o quarto da clínica fosse apenas uma ilusão, e a BR-242 continuasse debaixo de seus pés. Ela diz que tentou correr. Eu corri, mas a estrada se dobrava sobre si mesma. Toda vez que eu pensava que estava fugindo, voltava para o mesmo ponto. A placa enferrujada, a árvore caída, o reflexo no vidro do carro. Mas no reflexo, eu já não era mais eu. A estrada distorcia tudo. O tempo, o espaço, a realidade. O mato sussurrava nomes. A terra tremia sob os pés. E então, ela viu. A criança. A menina de vestido branco. Mas não como os outros a descreviam. Ela tinha o rosto coberto por uma máscara de tecido, costurada diretamente na pele. Os olhos eram duas esferas negras que pareciam sugar toda a luz ao redor. E em suas mãos, Heloísa jura, havia dentes. Não na boca. Nas palmas. Dentes pequenos, de leite, rangendo como engrenagens vivas. A menina estendeu a mão. Heloísa hesitou. Mas não por medo. Era culpa. Eu merecia aquilo. Ela sabia. Ela viu tudo que eu escondi até de mim mesma. Quando tocou na mão da criatura, tudo se apagou. A estrada desapareceu. E em seu lugar, veio um vazio branco. Um lugar sem tempo. Sem som. Sem forma. Apenas uma voz sussurrando, agora dentro da cabeça dela. Agora você lembra. Agora pode ser devolvida. Heloísa acordou dias depois, já na estrada, no acostamento. Mas havia algo diferente. No seu braço, uma cicatriz nova, em forma de estrada sinuosa, como se alguém tivesse desenhado com lâmina e agulha. E em sua memória, fragmentos que não a deixavam dormir. Desde então, ela nunca mais se olhou no espelho. Pois no reflexo, diz ela, não vê mais a si mesma. Vê a estrada. E ela ainda sorri. Após a gravação da madrugada, Heloísa não falou mais. Voltou ao estado catatônico, imóvel, com os olhos fixos na parede. Os médicos atribuíram o surto à esquizofrenia tardia. Disseram que o relato era uma construção delirante, fruto de trauma, privação de sono e estresse. Mas a enfermeira Larissa não acreditava nisso. E ela não foi a única. O áudio vazou. Chegou até fóruns especializados em casos paranormais. Pessoas começaram a analisar cada frase, cada pausa, cada sussurro. Um pesquisador reconheceu um nome mencionado no relato, Dona Odete, uma parteira que desapareceu na região em 1973. Outro reconheceu a menção a um menino da enchente, um caso arquivado de afogamento em 1981, onde a vítima foi o irmão mais novo, de Heloísa. Os detalhes batiam com fatos reais. E a cicatriz em forma de estrada no braço dela? Médicos não souberam explicar. Disseminaram a versão de automutilação inconsciente. Mas os cortes eram perfeitos. Simétricos. Profundos, mas curados. Como se alguém tivesse feito aquilo com precisão cirúrgica. Alguém que conhecia o mapa da BR-242. A enfermeira Larissa foi demitida por ter vazado o áudio. Mas antes de ir embora, deixou um bilhete na ficha de Heloísa. Ela não está doente. Ela está marcada. E nós somos os próximos. Semanas depois, Heloísa desapareceu da clínica. Uma das câmeras internas gravou a porta do quarto se abrindo sozinha às 3h33 da manhã. Nenhuma figura visível. Apenas o som de passos pequenos no corredor e um riso infantil, abafado. A cama estava vazia. E no travesseiro, um dente de leite. Ainda sujo de sangue. Heloísa desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma câmera de segurança externa a flagrou saindo da clínica. Nenhum carro foi visto nas imediações. Ela simplesmente sumiu. Como se a estrada tivesse vindo buscá-la, uma segunda vez. Seu nome agora aparece em fóruns obscuros, como símbolo de um alerta. Se você lembrar do que esqueceu, ela volta para te buscar. A BR-242 segue firme, cortando o interior do país com seus trechos amaldiçoados, suas placas apagadas e sua fome por lembranças. Ela não quer apenas corpos. Quer a dor que você tentou enterrar. Quer as culpas que você mascara.
E quando você menos espera, ela revela tudo. Por isso, se você tiver que passar pelo trecho entre os quilômetros 327 e 333, nunca viaje sozinho. Nunca pare. Nunca olhe para os lados. E, acima de tudo, nunca se esqueça de quem você era antes de entrar ali. Porque a estrada lembrará por você. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua participação é o que mantém viva a chama desse horror que, acredite, não é apenas ficção. E fique atento, porque na próxima história de A Maldição da BR-242, vamos conhecer o Padre Vicente, um homem que tentou exorcizar a estrada, e acabou descobrindo que até Deus evita aquele trecho. Ele não acreditava em lendas urbanas. Padre Vicente era um homem de fé firme, olhos cansados e mãos calejadas por anos de serviço espiritual. Já havia enfrentado possessões, casas infestadas, manifestações demoníacas em rituais clandestinos pelo sertão profundo. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que encontrou na BR-242. Em 2020, após o desaparecimento de 3 membros de sua própria paróquia em circunstâncias semelhantes, todos encontrados em estado de choque, vagando pela rodovia entre os quilômetros 329 e 333, o padre decidiu agir. Não por curiosidade, mas por dever. Algo estava puxando almas para aquele trecho da estrada, e ele acreditava que poderia enfrentar o mal com oração e sacramento. Ele levou água benta, cruzes, o ritual romano de exorcismo completo, incenso sagrado e uma Bíblia com páginas marcadas por anos de uso. Mas a estrada o esperava. E não com medo. Com fome. Padre Vicente começou seu trabalho durante o dia. Leu salmos em voz alta. Espalhou sal nas laterais da via. Enterrou medalhas de São Bento nos pontos marcados pelas autoridades como os mais perigosos. Mas foi ao entardecer que as orações começaram a falhar. O vento parou. O sal desapareceu da terra como se nunca tivesse sido espalhado. E as cruzes viraram sozinhas, com o som seco de madeira rachando. O padre rezava mais alto, mas sua voz sumia no ar, como se o próprio som fosse engolido por algo invisível. Naquela noite, ele enfrentaria o que chamaria de a entidade sem nome. E descobriria que nem toda maldição vem do inferno. Algumas são mais antigas que o próprio tempo. Padre Vicente tinha 61 anos, uma vida inteira dedicada ao sacerdócio e um histórico de enfrentamentos espirituais que deixaria até os mais céticos com os cabelos arrepiados. Ele era respeitado entre padres exorcistas da Bahia, sendo constantemente chamado para lidar com casos que pareciam ultrapassar os limites do mundo natural. Morava em uma pequena casa pastoral em Morro do Chapéu, cidade próxima à BR-242. Quando os 3 fiéis desapareceram, ele sentiu que algo estava errado. Um deles, antes de sumir, havia pedido confissão urgente. Disse que via vultos na estrada, que sonhava com uma menina que entra no carro mesmo com as portas trancadas, e que toda madrugada, às 3h33, a mesma frase ecoava no rádio, mesmo desligado. Onde a luz não alcança, nem Deus enxerga. Após o desaparecimento, Padre Vicente tentou contato com a polícia, que rapidamente classificou os casos como acidentes ou surtos psicóticos. Mas ele sabia reconhecer o padrão. A estrada estava viva. E estava colhendo. Por isso, preparou tudo, vestiu a batina, levou seu crucifixo maior, água benta, terço, óleo sagrado e seu breviário. Entrou no velho Fiat Uno da paróquia e seguiu rumo ao trecho maldito. Ao chegar, já no fim da tarde, notou o ambiente estranho. A vegetação parecia curvada, como se fugisse da estrada. O ar tinha cheiro de ferro e mofo. E no acostamento, ele viu algo que gelou o sangue. 3 crucifixos cravados no chão, dispostos como lápides. Eles não estavam ali antes. E em cada um, pendia um objeto, um terço quebrado, um anel de casamento, e um par de sapatinhos infantis. Ele estacionou, acendeu um incenso e começou a orar. Mas as palavras pareciam empacar na garganta. Padre Vicente andava de um lado para o outro no acostamento, salpicando água benta enquanto recitava trechos do Salmo 91. A cada palavra, sentia o ar pesar mais. Era como se a própria atmosfera estivesse o empurrando de volta, tentando expulsá-lo dali. Mas ele permaneceu firme. Até que começou a ouvir sussurros. Primeiro, pensou que fosse o vento. Depois, percebeu que não havia vento. O som vinha da mata. Vozes sobrepostas, distorcidas, dizendo palavras que não existiam em nenhum idioma. Ele apertou o crucifixo com força e rezou mais alto.
Mas as vozes também aumentaram. Não como um confronto, mas como uma zombaria. À medida que o sol sumia no horizonte, a escuridão tomava conta da estrada de forma antinatural. Era como se a noite tivesse caído antes do tempo. As luzes do carro piscavam. O motor tossiu e morreu. Ele tentou religar. Nada. Pegou uma lanterna, mas a luz falhava. A estrada, agora, parecia um túnel sem fim, sem passado, sem futuro. Foi quando sentiu o primeiro toque. Gelado. Leve. No ombro esquerdo. Ele girou rápido. Ninguém. Mas havia pegadas. Pegadas pequenas. De pés descalços. Seguindo até a lateral do asfalto e sumindo na terra. Ele começou a rezar o rito de exorcismo em latim, com a voz firme, segurando o crucifixo erguido. Mas no meio da oração, a voz dele falhou. Literalmente. Como se sua garganta tivesse sido desligada. A língua se movimentava, mas nenhum som saía. E então, do outro lado da pista, ele viu. Uma figura se destacava entre os galhos. Alta. Magra. Envolta em algo que parecia pele costurada. No rosto, uma máscara de madeira, rachada, sem olhos. Mas ele sentia o olhar. Ela ergueu o braço. E todas as luzes dos postes apagaram. Do rádio do carro, desligado, saiu uma voz rouca. Não existe cruz para o que nasceu antes da cruz. Padre Vicente tentou gritar, mas sua garganta continuava muda. O crucifixo em sua mão tremia, como se estivesse sendo pressionado por dentro, e uma dor aguda percorreu seu braço. O ar ao redor ficou mais denso, difícil de respirar. A figura mascarada começou a andar lentamente pela pista, seus pés não tocavam o chão, deslizavam como sombra projetada por luz que não existia. No chão, o sal que ele havia espalhado fervia, evaporando em filetes de fumaça negra. E então, as vozes começaram. Vozes infantis. Centenas. Cantando uma cantiga distorcida. A estrada chama, a estrada leva. Quem mente, quem reza, quem nunca se entrega. As árvores à margem da rodovia começaram a se contorcer, como se estivessem sendo torcidas por mãos invisíveis. Galhos se quebravam sozinhos. Pássaros mortos caíam do céu. E do acostamento, saíam pequenas figuras, crianças pálidas, olhos escuros, corpos curvados. Cada uma carregando uma cruz feita de ossos. Elas se aproximavam devagar, cercando o Padre Vicente. Ele caiu de joelhos, tentando mentalizar o Pai Nosso, mesmo sem voz. Mas os pensamentos dele estavam sendo invadidos. Memórias distorcidas. Imagens que ele nunca viveu. Uma criança queimando em um altar. Uma missa com fiéis mortos. Um homem de batina com o rosto coberto de vermes. A figura mascarada se aproximou. Parou diante dele. Tocou sua cabeça com um dedo. Naquele instante, Padre Vicente sentiu tudo. A dor de todas as almas perdidas na estrada. O desespero de cada um que desapareceu. A fome da entidade. A ausência de Deus naquele lugar. A estrada não era apenas um local amaldiçoado. Era um ser vivo, antigo. E ela havia marcado Vicente. Antes de desmaiar, ele viu algo escrito na terra, em sangue. Você agora é parte da rodovia. Padre Vicente foi encontrado 2 dias depois, caminhando lentamente pelo acostamento da BR-242, em completo silêncio, com as roupas cobertas de poeira e sangue seco, mas sem ferimentos aparentes. Foi levado a um hospital, depois à paróquia, e, por fim, isolado pela própria diocese. Os médicos disseram que ele estava em estado de amnésia seletiva, mas os fiéis perceberam que algo estava errado. Vicente não era mais o mesmo. O olhar estava vazio, a voz, fria. As missas passaram a ser estranhas. As palavras que ele usava não batiam com os textos sagrados. Ele começava a pregar com o tom de sempre, mas de repente mudava para frases que ninguém compreendia. Um dia, durante a homilia, ele parou, fitou os fiéis e disse: a estrada também precisa de templos. E ela quer os seus filhos de volta. No mesmo mês, 2 membros da paróquia desapareceram. As investigações chegaram a ele. Mas não havia provas. Nada ligava a Padre Vicente aos desaparecimentos. Nada, exceto os bilhetes deixados na porta da igreja com a frase escrita em sangue: ele é o novo apóstolo da BR-242. A diocese o afastou e o enviou a um mosteiro isolado. Mas lá, também houve um incidente. Um monge foi encontrado enforcado com um rosário trançado em nó cego. Na parede da cela, escrito com o próprio sangue:
A estrada é a única fé que nunca abandona. Desde então, Padre Vicente desapareceu do mapa. Existem relatos de um homem com batina andando pela BR-242, sempre à noite, sempre sozinho. Quando alguém o aborda, ele apenas diz: "Você está na minha paróquia agora." Padre Vicente sumiu. Mas a BR-242 nunca o esqueceu. Há motoristas que dizem ver uma figura de batina caminhando na beira da estrada, segurando uma cruz de madeira escurecida, coberta por marcas que ninguém consegue identificar. Dizem que ele para diante dos caminhões, ergue a cruz. E os motores apagam sozinhos. Quando voltam a funcionar, os motoristas afirmam ter perdido horas. Alguns, dias. Outros dizem que, em certos trechos, é possível ouvir uma missa sendo celebrada.